governo do estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, lançou vários concursos para fomento direto destinado a profissionais da área. Eu fui selecionado no edital do PROAC Expresso Direto 39, que consta de videoaulas. O meu projeto é uma videoaula de fotografia para iniciantes. Meu nome é Marcelo Magano, sou fotógrafo, cineasta, com mais de 30 anos de experiência no mercado de São Paulo, Vale do Paraíba e no exterior também. Trabalhei alguns anos no México. Bom pessoal, para começar a videoaula nós vamos fazer um combinado, que a partir de agora vamos usar apenas o sistema manual. Nada de usar no sistema automático, que é muito mais confortável. Mas você vai falar, mas eu demoro muito mais para fotografar. Mas com o tempo, usando o manual, você vai ficar mais confiante, dominar o sistema da câmera e vai conseguir fotografar mais rápido. No começo você pode ficar um pouco mais lento, mas vale a pena porque você vai ter maior controle de todos os recursos que a câmera oferece. Então, usando o sistema manual a partir de agora, a primeira coisa que a gente tem que definir é a seleção do ISO. O que é o ISO? O ISO controla a quantidade de luz que entra na câmera e tem um grande impacto na escuridão ou na iluminação das fotos, que você pode ajustar por motivos técnicos ou artísticos. Ou seja, por motivos técnicos seria quando você não tem iluminação suficiente para fazer a foto. Então você é obrigado a mudar a sensibilidade do filme ou da câmera, no caso do sensor. Quando a gente fala em fotografia analógica, que é o sistema antigo onde eu aprendi a fotografar, que era usado os filmes fotográficos, a sensibilidade era definida no filme. Então você comprava um filme de ISO 100, ISO 200, 400 ou 1600. No sistema digital, o filme foi substituído pelo sensor. Então esse sensor ele tem uma variação de sensibilidade. Então você vai definir, tanto no caso analógico como no digital, antecipadamente qual é a sensibilidade que você vai usar. Então no sensor, na câmera digital, e tem uma oferta muito maior de escolhas para você colocar a sensibilidade. Nessa câmera 60D que nós estamos usando, uma câmera da Canon, ela começa com ISO 100 e vai até 6400. Eu não costumo usar acima de 3000 porque começa a digitalizar demais, fica pixelizado, é como se fosse um grão, né? No filme analógico ficava um grão, que até em algumas vezes artisticamente era interessante, né, principalmente para fotos de palco, que é uma área que eu atuei bastante. Depois eu vou deixar aqui o endereço do meu site, da minha página no Instagram e no Facebook, para quem quiser conhecer o meu trabalho. Eu sempre atuei na área de espetáculos, né, na parte cultural, com publicidade, jornalismo, e também uma das minhas especialidades é retrato, tanto de estúdio quanto retratos externos. Então você vai na câmera, a câmera tem dois visores, um em cima do lado direito, perto do botão de disparo, onde ali você vai poder alterar o ISO da câmera, do sensor, e tem um outro visor atrás que controla a maioria das questões da câmera, está no visor de trás. Tá? Mas o ISO fica nesse visor de cima, você vai ali já antes de começar a fotografar e define qual que é o ISO, dependendo da sua finalidade. Então se você vai fazer uma foto externa, com luz do dia, né, com céu aberto, você vai colocar uma sensibilidade baixa. Se o dia começou a nublar, já vai ter menos luminosidade, aí você já vai precisar subir um pouco a sensibilidade da sua câmera. Né? E aí se for uma foto noturna, né, com iluminação artificial, você provavelmente vai ter que subir mais o ISO. Então isso vai depender muito do caso, mas é muito importante você ficar atento a esse controle do ISO da sua câmera. Bom, falando um pouco dos sensores, cada câmera tem um sensor diferente dependendo da marca, dependendo do tipo de câmera que você vai comprar. Então hoje câmeras fotográficas estão acopladas nos celulares, que tem um sensor pequeno, como está mostrando na foto. Câmeras que não trocam lentes têm um sensor um pouco maior, e as câmeras mais profissionais, que são essas câmeras intercambiáveis, né, que tem lentes intercambiáveis, tem sensores maiores, chamados full frames. Por que full frame? Em inglês é fotograma. Né? Então o fotograma full, quer dizer, o fotograma cheio, é do mesmo tamanho do que o filme fotográfico analógico. Só que nas câmeras atuais
tem câmeras com sensores menores. Então, na hora de você comprar o equipamento, você tem que estar atento ao tamanho do sensor. Existem pelo menos 3 tamanhos de sensores, além do sensor full frame. Então, é no sensor que você vai alterar a sensibilidade. Tá? Então, fique muito atento, e isso vai também afetar o valor do equipamento. Né? O ideal para se trabalhar profissionalmente são as câmeras com sensor full frame. O segundo assunto que nós vamos tratar é da definição da qualidade da imagem. Então, antes de começar a fotografar, você também precisa prestar atenção nesse item, que é definir a qualidade. E a câmera te oferece algumas opções. Tá? Nessa câmera 60D, que é uma câmera 18 megapixels, o que quer dizer 18 megapixels? Que o maior tamanho de imagem possível nessa câmera é 18 megapixels. E você pode optar por fazer tamanhos menores. Então você vai no visor de trás da câmera e vai escolher no menu o item qualidade, né, como eu estou mostrando a imagem para vocês. Aí você clicando na qualidade vai abrir um visor e que vai aparecer todos os tipos de qualidade que tem à sua disposição. No caso da 60D, está ali no primeiro, no L, que é de large, tem 2 tipos de arquivos L. Né? O L maior, que é aquele desenho que é sem ser serrilhado, ele vai fazer a imagem 18 megapixels com tamanho de 5.184 por 3.456. Né? Então, essa é a imagem maior que você pode ter nessa câmera. Aí você pode optar por um tamanho menor, que é o M de médio. Aí a imagem já vai ficar com 8 megapixels. Né? Nessa câmera 60D, ela tem ainda a opção S1, que já cai para 4.5 megapixels, o S2, que já cai para 2.5 megapixels, e o S3, que cai para 0.3 megapixels, alterando o tamanho, está escrito ali, vocês podem ver qual que é o tamanho da imagem. Então, qual que é a vantagem? Se você vai fazer um trabalho que precisa de muitas imagens, então você pode optar por fazer imagens menores. Né? Eu aconselho a usar sempre o tamanho maior da imagem e depois, se você precisar diminuir para a internet, você faz isso na pós-produção. Bom, esses arquivos são no formato JPEG, que é o formato mais conhecido, mais usado, mas é um formato compactado. O que quer dizer compactação? A compactação ele elimina a qualidade e os detalhes da imagem. Bom, nessa câmera e muitas outras câmeras profissionais, você tem a opção do RAW, que quer dizer cru. O que quer dizer isso? Que a imagem ela vai ficar sem compactação nenhuma e com a maior quantidade de detalhes possível dentro de cada equipamento. Então, você pode optar por fazer só em JPEG o registro das imagens, fazer só em RAW ou fazer nos dois. Então aqui você vai ver que você tem ali o sensor que você vai mudar e vai acionar o RAW, né? Esse sensor que aparece aqui perto do botão de disparo. Né? Então você pode, como eu estou mostrando aqui, fazer, além do JPEG, fazer um registro em RAW. Então a câmera vai criar 2 arquivos, um em RAW, no caso aqui 18 megapixels, e a imagem em JPEG. Então você pode escolher a imagem RAW e a JPEG em L, M ou S. Né? Você pode configurar da maneira como você quiser. Então, além do RAW, tem o M-RAW, que cai para 10 megapixels, e o S-RAW, que cai para 4.5 megapixels. Então, você escolhe o tamanho. Então, geralmente, agências de publicidade que pedem que você faça as fotografias em RAW. Então, você pode fazer em RAW e JPEG, porque o JPEG ele dá uma visualização melhor e o RAW vai precisar de uma pós-produção. Ela vem com a maior quantidade de detalhes, mas ela necessita de uma pós-produção, mexer no contraste, na saturação, e a JPEG ela já vem, se você fotometrar direitinho, fizer uma boa medição de luz, você já tem um resultado no JPEG muito bom, mas para publicidade, para grandes formatos de ampliação, você precisa fazer no formato RAW. Então isso é um segundo passo que você precisa levar em conta antes de começar a fotografar, definir a qualidade da sua imagem final. Muito importante em relação a isso é você escolher o seu memory card. Né? O memory card ele vai na lateral direita do
da câmera, e você tem vários tamanhos de memory card, 32, 64, 128, 512. No caso, eu tenho atualmente dois memory card de 32, e eu prefiro usar um memory card menor, em vez de usar um grande, ter alguns pequenos, para que você possa, às vezes, dar defeito em um, você tem os outros, você perde, você tem mais de um memory card. E aí você tem que ver quanto memory card você tem, quanto você vai precisar gerar nessa sua saída fotográfica, ou profissional, ou pessoal, para definir o tamanho da imagem. Mas o ideal é você usar, se for arquivo JPEG, usar a qualidade maior da sua câmera. A não ser que seja um trabalho só para a internet, mas de qualquer maneira você pode diminuir o tamanho dela na pós-produção. Então, em relação à qualidade é isso, fique atento para você definir e sempre olhe antes, faça essa checagem tanto do ISO quanto da qualidade da imagem antes de sair para fotografar. O terceiro tópico da nossa aula de hoje é sobre a escolha do balanço de branco. O que quer dizer isso? Bom, vocês sabem que a luz, nós enxergamos a luz branca, mas na verdade ela não é branca. Passando pelo prisma, como essa imagem que eu estou mostrando, que é daquele disco famoso do Pink Floyd, você vê que a luz não é branca, ela é formada por várias cores, por 7 cores. Então, a cor do dia ela vai mudando dependendo do horário do dia, e nós temos várias fontes de luz. A luz do sol, mas nós temos luz artificial. Então, na hora de fotografar, você também precisa definir qual é o balanço de branco que você vai colocar na sua câmera. Tem o automático, que nós já conversamos que nós não vamos usar, nós vamos usar o manual. E essa escala de branco, a escala de cores, ela é medida em Kelvin. Então, quanto mais alta o Kelvin, mais fria é a luz. Então, uma luz de vela tem 1800 Kelvin, uma luz mais azulada, como eu estou mostrando para vocês, pode chegar a 11.000 kelvins. Então, lá no visor de trás da câmera, você vai no balanço de branco e você vai escolher, vai aparecer as opções que você tem para escolher. O primeiro é o AWB, que é o automático, então a câmera que vai definir qual é a cor ideal para sua foto, e nós não queremos isso, então você que vai escolher qual é o balanço de branco que você vai usar. Então o primeiro que nós temos aqui é o sol, a luz do dia, tem o desenho do sol e aproximadamente 5.200 Kelvin. A segunda opção é a sombra, se você vai fotografar na sombra, já é 7.000 kelvins essa temperatura de cor nas sombras. Um dia nublado, 6.000 kelvins. Uma luz de tungstênio, que são aquelas lâmpadas antigas de filamento, elas 3.200 kelvins, ela já começa a ficar mais amarelada. Depois tem a luz fluorescente, branca, 4.000 kelvins. O flash, que é uma luz fria também. E tem o personalizado. Como é que é o personalizado? Você precisa apontar a câmera para uma parede branca e aí apertar o botão para que ela faça a leitura sobre aquela parede branca iluminada pela luz que você vai usar. Esse é muito usado para vídeo, para fotografia é pouco usado. E o K é onde você vai escolher a temperatura de cor, porque as outras opções já te dão uma temperatura de cor definida. No K você vai poder escolher. No caso da 60D, varia de 10.000 K até 2.500 K, tendo uma gama enorme de opções. E aí você vai ter que escolher. Mas como eu sei qual que é melhor? E o que acontece se eu vou na luz do dia e uso outra temperatura de cor? Então aqui tem alguns exemplos. Essa foto que você vai ver, uma foto feita na praia com luz do dia, e aí o que acontece se você usar a temperatura de cor tungstênio? Vai azular a foto. A fluorescente fica meio arroxeado, o flash, o dia nublado, e o daylight, que seria o normal. Então você pode até usar como um efeito artístico uma diferente temperatura de cor da que realmente o ambiente apresenta. Isso é uma opção. Também você pode deixar para fazer isso na pós-produção, alterar a cor da sua imagem na pós-produção, você guardando o original
mais fiel à realidade. Tá? Aqui tem mais um exemplo de uma foto feita com três temperaturas de cores diferentes. Então você vê aqui qual é a diferença que dá, e aí é uma questão de gosto, é uma coisa muito subjetiva, você que vai definir qual que é a temperatura de cor ideal para aquele seu ensaio que você vai fazer. Por exemplo, se você vai fazer um ensaio de moda e de inverno, você pode querer reforçar o azul, né, que dá a sensação de frio, colocando uma temperatura de cor mais fria para ressaltar esse clima frio. Né? Isso é apenas um exemplo. Né? Então isso você vai também definir a sua maneira, mas é muito importante também, além do ISO, além da qualidade da imagem, você também definir o balanço de branco antes de começar a fotografar. Bom, dito isso, vamos passar para o assunto lentes. Nós temos três tipos de lente básicas. A lente 50mm, que é a lente considerada normal, chamada também de lente normal, porque é a lente que mais se aproxima do ângulo de visão do olho humano. Tá? Então a lente 50mm é a lente básica, e abaixo da lente 50mm são as lentes grande angulares. Né? Nós temos a lente 35mm, 24mm, 18mm, 7mm, e acima da lente 50mm, a lente normal, nós temos as teleobjetivas 70mm, 85, 105, 135, 180, 300, 600, até tem vários diâmetros de lente. Né? O que caracteriza as lentes é a distância focal. Então eu estou mostrando aqui para vocês um desenho esquemático da lente normal. Né? Esses raios que tem na diagonal são os raios de luz que passam pela lente, e no fundo ali tem o plano do filme ou do sensor. Né? Esses pontilhados que é a distância focal. Né? Então a distância focal, no caso da 50mm, é 50. Né? Então por isso que chama 50mm, por causa do tamanho da distância focal. E na grande angular, o ângulo de visão aumenta e a distância focal diminui. No caso da teleobjetiva, a distância focal aumenta e o ângulo se fecha. Né? Então são características de cada lente. As lentes grande angulares, pelo ângulo de visão maior, tem uma entrada de luz maior. A teleobjetiva, pelo ângulo mais fechado, tem uma entrada de luz mais limitada, então são lentes mais escuras. Quanto maior a teleobjetiva, mais escura ela vai ser. Tá? Então são características das próprias lentes. Essas são as lentes fixas. Nós temos também as lentes zoom, que são sistemas ópticos que acoplam várias distâncias focais na mesma. Isso tem a vantagem de ser mais versátil as lentes, né? Mas elas têm a desvantagem de perder a qualidade óptica. Então, as lentes fixas têm uma qualidade, né? Quando eu falo fixas, é a distância focal fixa. Tem uma qualidade óptica melhor, porque ela tem menos elementos de lentes. Né? E as lentes zoom, que tem a distância focal variada, elas têm muito mais lentes para jogos de lentes, né, para conseguir fazer esse movimento de distância focal, então ela perde um pouco na qualidade. Né? Então isso é uma informação importante para vocês optarem na hora da compra qual que é a lente ideal. Né? Então aqui tem essa imagem que mostra os ângulos de cada lente. Né? Aqui tem do lado de baixo, aqui tem os milímetros, né, a distância focal, e a parte de cima tem a angulação. Então vocês podem ver que a 50mm, como eu comentei, tem o ângulo de 45 graus de visão. Né? E a lente 7.5mm, que é a olho de peixe, tem a 180 graus o ângulo de visão. Aqui algumas imagens das grandes angulares, você pode ver a superfície da lente é bem maior, né? E as teleobjetivas, que são esses canudos, né? que tem um ângulo de visão bem menor, por isso elas são mais escuras. E aqui eu apresento uma imagem que mostra o retrato de uma moça feita com uma lente 24, aí depois você pode ver a diferença de uma 135. Você pode ver que a 24 dá um aspecto estranho para a pessoa, né?
já 100, 135 dá um aspecto melhor. Então, as pessoas que trabalham com retrato, né, os fotógrafos que trabalham com retrato, sempre usam teleobjetiva, né, meia tele, para fazer retrato, porque deixa a pessoa, valoriza a fisionomia da pessoa. Tá? Aqui tem uma imagem que é bem ilustrativa, que mostra o ângulo de visão da mesma tomada da imagem, mudando a lente. Então você vê a imagem com a 24, depois com a 50, você vai vendo que já vai perdendo o foco no fundo, e com a teleobjetiva vai aumentando esse desfoque no fundo. Um outro assunto importante que é a profundidade de campo. Né? Então você vê que uma grande angular ela tem uma profundidade de campo maior, você vê na foto feita com a 24 mm, comparada com a lente 100, como a profundidade de campo é menor. Então o que é a profundidade de campo? É a quantidade de foco que tem na imagem. Né? A profundidade de campo maior é a que tem foco em vários níveis da foto, né? Em vários planos da foto. E uma profundidade de campo menor é que o foco é limitado num plano só. Os outros planos da imagem vão ficar fora de foco. E aí você pode usar isso a seu favor. Quando você vai fotografar um retrato, né, a profundidade de campo vai ser bastante usado, manipulado de uma maneira favorável ao fotógrafo. Nessa outra imagem mostra o fotógrafo no mesmo lugar, trocando as lentes. Está fotografando, ele está num lugar onde tem vários barcos, né? E tem uma moça. Então com a lente 100, a moça está pequenininha lá longe, você vê vários barcos em perspectiva. À medida que ele vai trocando de lente, passa da 100 para 200, depois para 400, até chegar na 1200, você vai vendo que ele vai aproximando, né, a figura da mulher até chegar no meio corpo, né? E você vai vendo que vai achatando os planos do barco. Então é nessa intenção que a gente usa a teleobjetiva, quando a gente precisa trazer o objeto a ser fotografado mais perto. Por isso que alguns trabalhos profissionais exigem alguns tipos de lentes específicos. Por exemplo, o esporte, como futebol, automobilismo, ou fotografia de natureza, de animais selvagens, que você não pode se aproximar do objeto, a teleobjetiva te ajuda porque ela vai buscar o objeto, vai aproximar, como no caso dessa foto dessa moça. Você não pode se aproximar, então a lente traz o objeto. Né? Aí você tem que contrapor com a diferença. Como a teleobjetiva é uma lente mais escura e ela é mais pesada, geralmente ela é usada com tripé, porque você vai precisar usar, buscar mais luz, que eu vou falar na fotometria. No caso de fotos do setor imobiliário ou foto para arquitetos, você vai precisar das grandes angulares, porque se você chegar com uma lente normal, provavelmente você não vai conseguir fotografar o ambiente, porque você vai ter um recuo limitado. Então a grande angular resolve esse problema, que você vai ter um ângulo mais aberto e você consegue fotografar o ambiente inteiro sem precisar recuar tanto, porque você não consegue recuar por causa do limite do espaço. Tá? Então cada segmento profissional, né, segmento da fotografia, exige um tipo de lente. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro essas informações que eu trouxe a vocês. Eu acredito que vocês treinando, fazendo exercícios práticos, isso vai deixar mais claro, mas eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. Fico aqui, vou deixar meu endereço para que vocês, quem queira, possa entrar em contato. Tá bom? E até uma próxima oportunidade. Gostaria de agradecer à Secretaria de Cultura do Estado pela oportunidade e que cada vez mais nós tenhamos esses editais para que os artistas tenham mais oportunidade de trabalho e que o público tenha mais acesso à cultura.